Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Segredo dos Jogadores. Boa noite, prazer estar com vocês novamente aí no Segredo dos Jogadores, né? Hoje tem um convidado especial aí que trabalhou muito tempo, né, com categoria de base, sabe tudo, foi campeão já 2 vezes na Taça São Paulo e outros títulos mais, então é uma pessoa muito interessante para vocês fazerem pergunta e ouvirem bem, porque vale muito a pena. Enquanto o nosso convidado não chega, tá? Vocês que acham que essa live vai ser interessante aí, quiser compartilhar com os amigos, manda aí no aviãozinho aqui embaixo, tá? Para mais 2, 3 amigos aí que você acha que vão se interessar pela live de hoje, tá? E deixando aí para vocês, né, as inscrições estão abertas da Semana Familiar de Atleta, que será do dia 8 ao dia 12 de junho, tá? Para se inscrever, tem o link na bio, vai lá no Instagram, sobe o link da bio e aí você se inscreve por lá. Tá? Vou dar uma olhadinha aqui para ver se nosso convidado já chegou, se ele já está por aqui. Ainda não chegou. Agora já está aqui, vamos chamar ele para bater um papo. Grande Damiani! Tudo bem, Tadeu? Tudo bem, Milton? Tudo bom, Damiani? Boa noite, obrigado aí, agradecer você pela participação na nossa live aí. É um prazer grande ter você na live. Eu que agradeço o convite de vocês, é um prazer estar falando, ainda mais quando se fala de base, é sempre bom, né? Nesse momento ainda que nós estamos passando. É verdade. Agora vai ter que, eu estava conversando outro dia, né, com um amigo também, agora vai ter que usar bastante o pessoal da base aí, né? Vai ter que promover jogadores e usar bastante, porque a situação tá difícil, né? O negócio de comprar jogadores, não tá como antes, né, Damiani? Milton, a tendência, né, é que alguns clubes, a grande maioria, vá recorrer à base para compor plantel, né? Alguns clubes daqui a pouco vão ter a dificuldade de manter um plantel de 35, 38 jogadores, a grande maioria não sendo oriundos da base, contratando. Então, alguns clubes vão ter que ter essa linha de ter um número X de atletas contratados e outros compondo com as categorias, com atletas oriundos da base, né? Damiani, para a gente começar nosso bate-papo aqui, gostaria que você desse uma passadinha na tua história dentro do futebol, como que você começou, os títulos que você teve, que são títulos importantes. Tem um deles que você superou meu pai, que ele se orgulhava até 2016, agora você superou ele. Né? Eu queria que você contasse um pouquinho da história, Damiani. Bem, no futebol, Milton, né, Tadeu e Milton, eu comecei em 2004 no Figueirense, como supervisor das categorias de base, né, e depois eu fui ser coordenador das categorias de base do Figueirense. Em 2010 eu trabalhei 6 meses ainda no Figueirense no profissional, né, aquele time que subiu, né, eu fiz ainda parte na primeira montagem dessa equipe. Em metade de 2010 eu fui para o Atlético Paranaense, fazendo uma função diferente do que eu fazia no Figueirense. Eu fui para trabalhar na coordenação de captação do Atlético. Né? Trabalhei 2 anos no Atlético Paranaense. Em 2012, 2013 eu fui para o Palmeiras, né, fazer um diagnóstico com a chegada do Paulo Nobre. Eu fui fazer um diagnóstico das categorias de base do Palmeiras. Um mês depois de apresentar, eu fui convidado para permanecer no Palmeiras, ficando até 2015. Né, onde eu fui para a seleção brasileira, ficando também até 2017. Né, final de 2017, começo de 2018, eu fui para o Vitória, trabalhando no profissional do Vitória. Fiquei até maio de 2018 no Vitória, no profissional. Final do ano eu fui para o CRB, para trabalhar no profissional do CRB. Nós começamos a montar o time do CRB em 2018 para 2019. Em fevereiro de 2019 eu recebi o convite do Internacional para voltar para as categorias de base. Né? E aí eu assumi dia 1º de fevereiro e estou até hoje no Internacional. Quanto a títulos, né, nós temos aí o meu título mais importante é a Olimpíada, né? A primeira medalha de ouro do Brasil. Né? Tenho 2 Copas São Paulo. Né? Foi a de 2008 pelo Figueirense e 2020 pelo Internacional esse ano. E aí tem Campeonato Catarinense, Campeonato Paranaense, alguns torneios, né? A Copa Votorantim com o Figueirense em 2008 nós ganhamos a Copa São Paulo e a Copa Votorantim, que na época era uma das competições mais importantes da categoria juvenil, junto com depois que foi a BH. Então esses são os títulos que
fizeram parte. Então, você até então eu era medalha de prata nas Olimpíadas de Los Angeles em 84, né? Com a base montada era a base Do do Inter. Internacional, Nós éramos em 7 do Inter, né? E André aí Luiz, Gilmar, isso, o Mauro Galvão, isso. Dunga, Silvinho. Nossa, o time era muito bom, nosso time era bom. E até então o Brasil não tinha ganho nenhuma medalha nas Olimpíadas, né? Até a gente ter ganho a medalha nas Olimpíadas de Los Angeles, né? E depois vieram, né, vocês aí, eu estava com o Tadeu lá no Rio, lá vendo esse jogo, a final, nós assistimos a final. Parabéns, né? Porque uma medalha de prata era tão sonhada, uma medalha de ouro era tão sonhada e vocês conseguiram conquistar. Parabéns, né? Tá, acho que foi muito bonito a campanha, foi muito legal. Parabéns. Foi, né, os 2 primeiros jogos, né, Milton, foram complicados, quer dizer, internamente nós tínhamos confiança, mas o externo não tinha tanta confiança, né, e eu falo muito de uma situação que nós fizemos os 2 primeiros jogos em Brasília, né, e o clima em Brasília não estava bom, era a época do impeachment da Dilma, estava um clima pesado em Brasília, e nós viemos 2 empates. Em Salvador foi uma mudança, né? A recepção em Salvador, a forma, e aí também em cima da vitória, em cima da Dinamarca, deu uma confiança. Nós tínhamos um certo medo de São Paulo, não por causa do jogo, quer dizer, dois medos, 2 receios. Primeiro, Colômbia, que era um time forte, cascudo, forte, que veio uma seleção muito forte, né? Um clima sempre, um time da América do Sul contra o outro, um pouco de catimba, e jogar em São Paulo, que São Paulo tem quando a seleção joga em São Paulo, existe um clima, às vezes, contra a seleção, né? E nós conseguimos reverter isso, de trazer a torcida para o nosso lado. Aí sim, quando fomos para o Rio de Janeiro, né, contra Honduras, e aí você faz a final contra a Alemanha, que se qualquer diretor de cinema, ele não ia fazer uma história de fazer uma final contra a Alemanha, dentro do Maracanã, 2 anos depois do Brasil ter perdido de 7-1 para a Alemanha na semifinal da Copa do Mundo. É verdade. Quer dizer, o Brasil vinha de uma derrota, o único título que o Brasil disputou dentro do Maracanã foi o Mundial de 50 e perdeu. Então existia um clima muito, não negativo, mas um peso assim, Alemanha, o 7-1, uma rivalidade, a sombra da final do Uruguai. E aí, né, aquela vitória importante nos pênaltis, mas eu acho que o mais legal de tudo, é claro, quando você ganha tudo é legal, né, Milton? Mas foi um jogo aberto, de 2 seleções que buscaram o jogo, né, os 90, os 120 minutos, buscaram a vitória. Eu acho que isso foi o mais legal de uma final de Brasil e Alemanha. Não, o jogo foi muito bacana, eu estava assistindo esse jogo, eu acompanhei todos os jogos das Olimpíadas. Esse jogo contra a Colômbia foi um jogo complicado também, achei um jogo complicado, né? E muito catimbeiro, né? Caçaram o Neymar o tempo inteiro, quer dizer, aquela catimba da Colômbia, né? De tentar tirar o brasileiro do foco do jogo para igualar daqui a pouco nessa questão. É verdade. Damiani, não vamos tomar muito seu tempo, não. Não, à disposição. Umas perguntas aí que estão, né, que a gente gostaria de fazer para você, né? Como que é o seu relacionamento no dia a dia com os atletas da informação? Como que você recebe esse relacionamento? Bem, Milton, eu procuro ser o mais sincero com eles, tá? Que eu acho que o futebol você tem que ter essa sinceridade com o atleta. Isso, você tem que ser, tu foi jogador, tu sabe, né? A confiança você adquire mostrando a realidade para eles, o que está acontecendo, né? Não sou paizão, sim, eu procuro ser um pai deles, sim, daquela coisa de mostrar o que pode acontecer, o que é a realidade. Procuro evitar ter muito contato com o jogador assim mais próximo, porque você tem que saber dividir o momento da razão e da emoção. Então, eu penso um pouco assim, né? Quando você tem um pouco mais de distanciamento, você está sempre pensando na razão. Porque você lida aí de atletas de 14 a 20 anos, de 13, né? De 13 para 14. Então, você lida com vários sonhos,
Né? E você tem que mostrar para o atleta qual é a realidade. Né? Como é que está o mundo, como é que é ali fora. Às vezes você está num clube com uma condição muito boa, mas você tem que mostrar para ele que existem clubes em condições piores e daqui a pouco pode ser que nesse momento no clube que ele está bem, pode ser que ele não consiga desenvolver, ele vai ter que ir para um clube com uma condição com um pouco mais de dificuldade e ali ele vai ter que buscar esse espaço. Então nós procuramos, e é claro, você tem que estar sempre mostrando, sendo educativo, cobrando a questão educacional, que eu acho que é primordial, né? Nós como gestores cobrar essa questão educacional, porque o atleta com conhecimento fica mais fácil também dele desenvolver o trabalho dele. Né? E uma coisa que eu sempre falo, né, Milton? Você pega um atleta de 15 anos, o sonho dele é ser jogador de futebol. De 5, vamos colocar aqui, com 21 anos seria o ano que ele começa a despontar no profissional, são 6 anos. Eu não sei se nesses 6 anos, Milton, ele vai continuar tendo um poder de crescimento na parte técnica. Às vezes esse atleta se envolve com uma questão de uma lesão, de uma cirurgia que não conseguiu recuperar direito. Às vezes ele se envolve com uma namorada ou com uma menina, ele daqui a pouco tem uma situação de engravidar e muda o rumo. Às vezes se envolve com outras pessoas que no futebol, sabe, quando tu começa a aparecer, tu tem vários amigos, né? Entre aspas, né? E as pessoas querem te levar para um caminho errado. Né? E se tu não tiver esse controle, tu pode ir. Então eu falo muito para eles, olha, 15 anos para ser jogador, daqui a 6 anos, ninguém sabe qual é o futuro de vocês. Agora, se com 15 anos vocês estudarem todos os dias, eu sei que com 21 anos vocês vão estar dentro de uma universidade ou fazendo vestibular para qualquer área que vocês queiram, desde que vocês estejam estudando. E podendo trabalhar no futebol, e eu nunca fui jogador, eu fiz atletismo, né, e trabalho com futebol. Então você pode ser treinador, pode ser preparador físico, pode ser fisioterapeuta, fisiologista, advogado do clube, enfim, várias áreas que tu pode trabalhar no futebol. Então sempre nós cobramos essa questão educacional, que eu acho que é primordial para o desenvolvimento do atleta, né? Damian, e muitas vezes às vezes o jogador que você acha que vai ser, né, acaba no meio do caminho ele parando, não evolui, né? E aquele lá que está lá atrás vem se dedicando, vem se, né, cumprindo e tem um pouco mais de inteligência, assim, ele começa a se destacar lá na frente. Eu vi várias vezes no São Paulo, na minha época, como jogador de base, né? Na base, então tinha jogadores que era assim, todo mundo falava, esse aqui vai ser o sucessor do Pedro Rocha, esse aqui vai ser o sucessor. E acabaram não virando, porque deram muita moral para esses meninos antes do tempo, e acabou lá na frente, os que não tinham essa moral, acabaram passando eles, né? Então, tem tudo isso também, né, Damiano? Muito bem colocado, Milton, né? É uma coisa que você tem que ter o cuidado no falar para o atleta. Tu não pode dizer com 15, aí você é craque, tu é craque. Porque o menino, ele escuta, se ele escuta do gestor, se ele escuta da comissão técnica, ele é craque, ele já escuta dos pais, ele já escuta do empresário, ele já escuta, daí ele se acha, e às vezes ele senta em cima das ideias da comissão técnica, da gestão, e ele vai se acomodando. E daqui a pouco aquele outro que vem aos trancos e barrancos, trabalhando, se dedicando, e ele consegue crescer mais, né? Você tem vários exemplos aí, você vivenciou isso, né? Tem meninos que no sub-15, um é muito bom e o outro não está bem. Quando chega no 20, esse que não estava bem está muito bem e aquele estagnou. Né? Porque daí entra assim, ó, maturação, o ano de nascimento, quer dizer, o mês de nascimento pesa também, né? Um nasceu no dia 1º de janeiro, o outro nasceu no dia 31 de dezembro, é quase um ano de diferença. E na base isso pesa muito. Pesa muito na base, né? Então você tem que ter essa visão, né? E tratar sempre o jogador o seguinte, ó, hoje tu é um bom jogador, mas não pode nunca dizer assim, ó, é craque. Entre nós, internamente, se numa reunião, até pode falar, pô, esse menino é muito bom jogador, esse menino tem futuro, mas perante ao atleta, tu não pode falar isso. Né? E também chegar para o próprio empresário, quem representa o menino, a família, olha aqui, ó, seu filho é um bom jogador, teu atleta é bom jogador, mas, cara, se não tomar cuidado, ele pode morrer na casca. E às vezes acontece muito isso, né? Uma empolgação do pai, empolgação da mãe, da família em si, faz com que o menino
ele, às vezes, ele fica... Um outro problema que você enfrenta é quando ele é convocado para a seleção brasileira. E às vezes ele é convocado para uma semana de treinamento. E aí, quando ele ele vai para a granja, às vezes ele volta, você tem que trabalhar a cabeça do atleta, calma, não foi assim, fosse lá para uma convocação, eles foram lá para te observar, né? Então é um contexto que você tem que estar sempre tomando cuidado nessa questão aí. Eu vi tudo isso, assim, Sim. presenciei todas essas coisas aí que você está falando e realmente é verdade. Vai para a seleção, quando volta no clube, ele se acha já o dono do time. Milton, sim, Milton, tu tem muito mais história do que eu, né? Tu vai passar na tua cabeça, assim, ó, quantos atletas que passaram quando tu era jogador, depois quando trabalhou no São Paulo, que tinha um potencial enorme e que hoje estão jogando em clubes menores ou nem estão mais jogando, e aqueles outros que vocês olharam assim, meu Deus, mas ele ganhou onde? Na resiliência, na persistência, prestando atenção no que o treinador falava, se cuidando fora de campo, sabendo o limite dele, que eu acho que é o primordial do atleta, saber o limite dele, o defeito que ele tem, e ele trabalhar em cima disso, né? E não achar que ele é um craque, que é um problema às vezes no nosso futebol brasileiro, né? Ter só jogar com a bola no pé, querer só se sentir bem só contar com a bola no pé. Então tem vários fatores que contribuem às vezes para um crescimento de um atleta, para alguns já que tem uma condição melhor já na parte técnica, na parte mental, de ele crescer muito mais. E aqueles outros que acreditam no trabalho e vão, acreditam no que eles possam fazer e chegar lá na frente melhor que outros. É verdade. Damiani, boa. Você conseguiu chegar no auge, acho que da base, né? Que é ser campeão da Copa São Paulo, que acho que todo time de base quer ser campeão da Copa São Paulo, e você conseguiu 2 vezes ser campeão, né? Porque, assim, desses 2 elencos que se foram campeões, você consegue lembrar quantos subiram para o profissional, quantos jogadores subiram para o profissional, e por que mesmo elencos campeões, às vezes não aproveitam tantos jogadores da base assim, né? Bem, eu vou puxar primeiro 2008, né? O Figueirense foi campeão em 2008. O William Matheus, que está no Curitiba hoje, jogou no Palmeiras, jogou no Vasco. O William Matheus, lateral, esse foi campeão da Copa São Paulo, né? Ali daquele time que foi campeão em 2008, dos 20 atletas que estavam lá, todos foram jogadores profissionais. Viraram, alguns já pararam, né? Mas, assim, ó, de ter uma evolução maior, o William Matheus foi o que chegou em uma condição, né, maior, assim, da questão. Teve alguns que foram para fora do país, temos que estão fora do país jogando, né? Jogando em Portugal, jogando na Finlândia, jogando mais no continente europeu, em outros países. Mas, assim, eu vou usar o William Matheus, tá? Esse ano, é mais difícil. Praxedes, mas Praxedes, né? Praxedes foi campeão e já jogou um jogo pela Libertadores com o Cudê, né? Um jogador de 18 anos, né? Então nós temos o Cezinha treinando profissional, o Pedro Henrique jogou a Copa, já jogou jogos, já jogou jogos no profissional, o Pato que jogou a Copinha já jogou jogo já do profissional. Então, assim, ó, nós temos 4 jogadores que foram campeões da Copa São Paulo que hoje treinam no profissional. Desses 4, todos já jogaram esse ano, até a pandemia, já tinham jogado pelo menos um jogo, ou na Libertadores ou no Campeonato Estadual. Voltando a 2018, porque onde você pode trabalhar, e também vou falar um pouco, já linkando a 2020, Tadeu, em cima da tua pergunta. Às vezes vai muito do clube que é campeão, né? Às vezes o clube apostar naqueles atletas. Perfeito. Você viver uma situação, você viver uma situação que o clube, o treinador às vezes bate um ciúme do treinador do profissional, porque o treinador da Sub-20 foi campeão da Copa São Paulo. Às vezes o treinador não puxar os meninos para não dar moral para o treinador da Sub-20. Infelizmente isso acontece em alguns clubes, né? Eu falo porque no Figueirense nós vivemos uma coisa muito parecida com isso.
né? Então também o feeling do clube. O clube também tem que acreditar nos atletas que ele tem para poder desenvolver, Entendi. né? Então, assim, ó, esse ano nós estamos esse ano é um processo oposto do que eu falei de 2008, né? O Cudê, o que ele fez? Nós ganhamos a Copa São Paulo, ele já disse, eu quero esses jogadores aqui, e já tem mais uns 3, 4 jogadores que estão na lista dele, que se nós tivéssemos não parado da pandemia, estaria já daqui a pouco ele observando, pelo menos indo treinar, né? E nós fizemos na terça-feira uma conversa com ele e ele colocou isso, né? Então, assim, categórico no nome dos atletas que ele acredita que poderão daqui a pouco estar com a gente treinando, né, no profissional. Então, também isso é uma leitura do treinador do clube. E aí entra a gestão do profissional, diz assim, não, vamos investir nesses atletas aqui, esses atletas têm potencial, né? Então, também tudo faz parte de uma montagem, né, de tudo, assim, ó, comando técnico, direção, e aí linkado aos atletas da base e saber puxá-los aos poucos. Não só porque foi campeão da Copa São Paulo e já colocá-lo lá como o salvador da pátria. Ô, Damiano, tem treinador também que gosta de trabalhar com garotada, né, para aprimorar a garotada, né, fazer... E tem treinador que já gosta de trabalhar com jogador formado, já contratar e pega time grande, como o Inter, como São Paulo, como Palmeiras, né, gostam mais de, às vezes, contratar do que ter que trabalhar aquele jogador ali, dar o jogador para poder... até entendo, às vezes, Milton, tu é treinador, tu sabe, né, sabe que às vezes, assim, ó, pô, eu cheguei nesse clube, mas será que eu vou ter tempo de trabalhar esse menino? Né? Porque daqui a pouco tu traz um cara que tu conhece, ele pode te resolver, porque se perder, mas não, pelo menos eu caí, eu saí, mas eu tentei, porque isso, porque infelizmente o nosso mercado do Brasil não dá sustentação para o treinador ficar, tu cumprir o teu contrato. Então também tem tudo isso. Daí vai do que a direção do clube determina para o treinador. Vou trabalhar contigo, Milton, vamos trabalhar. Olha, tu vai ter que trabalhar com esses meninos aqui e vai, tudo bem se não der certo, vamos. Mas não é. Aí existe pressão de torcida, existe pressão de imprensa. É aquele diretor que disse, não, Milton, tu vai comigo até o final. Na segunda derrota, o cara já não te olha de rabo, já não te olha direito, já não te cumprimenta. Mas esse é o cenário nosso, esse é o cenário brasileiro. Ô, Damiani, vem cá. Nesses 2 títulos, né, teve um hiato grande, né, de 2008 para 2020. Foram 12 anos de diferença de uma conquista para outra. Quais foram as mudanças que você viu, né, que você pôde notar nos atletas e no sistema de jogo, né, de 2008 para cá? Bem, eu tive em 2015 uma semifinal do Palmeiras. Nós perdemos Botafogo e Ribeirão Preto. Aquele time tinha Gabriel Jesus, tinha João Pedro na lateral direita, né? Que vários jogadores ali viraram jogadores em clubes até fora do país. Bem, partindo da tua pergunta, Tadeu, eu acho que assim, a Copa São Paulo ela evoluiu. Tu vai falar 2008 para 2020, é uma evolução enorme também dos clubes. A medida que a federação adotou de que tem que estar registrado até 20 de setembro no clube, ter jogado o campeonato estadual, fortaleceu em relação a 2008. 2008, a primeira fase, tinha muito clube de aluguel, né? Era muito clube que empresário pegava, montava, colocava lá num tal time e jogava a copinha. Então você começava a vivenciar na segunda fase. E outra, o regulamento do ano de 2008 classificava o primeiro colocado de cada chave. Exato. E classificava os 6 melhores segundos. O Figueirense classificou como o 4º melhor segundo colocado. Então, olha só, nós perdemos, na época era o Audax, nós caímos fora para o Audax, foi primeiro, nós fomos segundo. E nós caímos numa composição de chave melhor do que o Audax, que foi o primeiro colocado. Então, também tem... Né? Então, a relação, eu acho que isso ajudou. Então, faz um confronto mais forte em 2020, né? Esses 12 anos aí, os clubes evoluíram na parte física, na parte técnica.
você conhece mais os clubes que você vai jogar. Em 2008 você conhecia menos os clubes que você jogava, né? Claro que vou dar exemplo. Em 2008 nós classificamos em segundo, nós pegamos o Palmeiras no primeiro mata-mata, União São João de Araras no segundo mata-mata, que ele eliminou, nas oitavas, que ele eliminou o Vasco. Nós pegamos o São Carlos nas quartas de final, que tinha eliminado o Cruzeiro, né? E nós pegamos o São Paulo na semifinal e o Rio Branco na final, que tinha eliminado o Internacional na semifinal, né? Então, alguns times que você não tinha um conhecimento tão grande, não tinha tantas plataformas como hoje tem. Então eu vejo que hoje sim, é uma evolução mais, Tadeu, na questão de estrutura de comissão técnica, entendeu? Então você tem analista de desempenho, você tem mais observadores, você tem mais auxiliar técnico, a parte física melhorou muito com a questão de GPS, fisiologia, nutrição. Então o futebol com isso também ele fortaleceu, né? O atleta ficou mais forte, o atleta ficou mais um poderio uma questão de força maior. A parte de técnica eu vejo muito equilibrada, né? Eu vejo muito equilibrada, né? Você tem variações. Vamos supor, o Micali é um treinador, quem conhece o Micali sabe, é um treinador que joga para frente. E nós jogamos a Copa São Paulo com uma característica totalmente diferente do que o Micali jogou a própria Olimpíada. Né? Então, foi a defesa menos vazada até hoje da Copa São Paulo, é o Figueirense, com 4 gols. Eu acho que o Internacional, se eu não me engano, também igualou, né? Mas, então você vê, assim, não foi uma forma diferente. Mas a questão também, a questão dos cursos da CBF que os treinadores estão fazendo. Então, acho que isso faz também, Milton e Tadeu, que também haja um crescimento na parte técnica de informação para o atleta. É verdade. Né? E o atleta também, essa globalização faz com que o atleta veja jogos de outros países, comece a entender de que forma que esses atletas jogam também, em relação a 2008. Isso aí. Ô, Damiano, outra perguntinha que a gente gostaria de fazer para você. O que você nota de diferente nos jogadores que chegam a nível de seleção brasileira, né, para os demais jogadores, assim, para os demais? O que você tem agora? A questão, Milton, é que o jogador, quando vai para a seleção, é aquele jogador que ele já é diferenciado no clube dele, né? Então, e quando você fala assim, ó, você traz para primeiro treinamento, você traz outro para treinamento, e você, nesse que você vai trazendo para treinamento, você vai já quem é melhor que o outro. Então, quando o jogador chega numa seleção brasileira, chega a jogar um sul-americano, chega a jogar um mundial, que nós somos vice-campeões do mundo 2015 com a seleção sub-20, campeão sul-americano sub-17, sub-15, né? Quando eu estava na CBF, você vê jogadores com nível de um QI mais rápido. Eu trabalhei com Vinícius Júnior na seleção sub-15, Paulinho na seleção sub-15, né? Gabriel Jesus no Palmeiras na seleção sub-20, Richarlison na seleção sub-20, que o Brasil não foi para o Mundial, né? Que muitos diziam que a seleção de 9-7 era fracassada, e a que mais tem jogadores hoje que o Tite utiliza. Né? Paquetá, David Neres, Richarlison, né? Douglas Luiz. Então, assim, a diferença é que tu na seleção, tu tens 20, 25 jogadores, Milton, são jogadores com um nível técnico muito parecido, um nível de inteligência muito parecido, então tu consegue implantar o teu trabalho com mais facilidade. Você chega, reúne os 25 atletas e os 23 fala assim, ó, nós vamos fazer esse trabalho aqui. Ou eles já recebem um dia antes, eles já recebem à noite a programação, tal, no outro dia, quando, vamos fazer isso aqui. No terceiro movimento, eles já pegaram. Né? No clube, você lida com atletas de vários níveis, né? Daqui a pouco você lida com um jogador que tem 20 anos, mas o sub-20, e o outro tem 18 anos.
Né? Então, o processo de formação dele ainda está... Aquele menino saiu do juvenil, foi para o junior, ele está coado ainda porque ele não sabe. Então, você tem um pouco mais de dificuldade e você tem que trabalhar muito mais. Né? Você, às vezes, tem que parar mais. Você, vamos supor, se na seleção você para 3, no clube você para 10, 12 vezes para repetir. Porque o atleta fala assim, você entendeu? Ele fala que sim. Na quarta vez, ele continua não entendendo. Então, pergunta, mas tu entendeu? Não entendi. Mas daí ele demora. Na seleção, ele fala a primeira vez, entendi. Na segunda vez, ele fez errado. Na terceira, ele já está fazendo como ele tinha entendido. E também, na seleção, eles conversam mais. O jogador tem mais liberdade de expor o que ele pensa. Né? E às vezes no clube ele tem medo um pouco de falar, vai que o treinador não gosta da minha colocação, então tem essas diferenças aí que são mais a questão técnica de quem você está levando, né? Damiani, vem cá, e qual que é a diferença, tá, de você captar para o clube e selecionar para a seleção? Né? Você sai lá para captar um jogador, sair para captar esses jogadores para o meu clube, hoje, né, o Inter, né? Vou buscar esse jogador para o Inter. E o selecionar é diferente, né? Você tem uma gama muito maior de jogadores que estão jogando e não é tão fácil também como captar, né? É difícil. Não. Porque às vezes, você na seleção você tem às vezes 3, 4 jogadores com condições muito parecidas e você leva às vezes para a seleção 2 e você deixou 2 de fora e daqui a pouco aqueles 2 na seleção eles sentiram que é outra coisa, né, Milton? Sabe disso? Vestir a camisa amarela não é fácil. Não é fácil. Todo mundo acha que todo mundo não, seleção, mas qualquer jogo, qualquer amistoso, qualquer competição pesa. As pessoas fora do país, eles olham a camisa da seleção pesa porque eles têm a seleção brasileira como ainda referência. Né? Então, tu tem que ter essa... Por isso que você convoca. Às vezes você leva para torneio amistoso, você faz amistosos para ver esse atleta jogando com a seleção. E no clube, tu faz a captação para o clube, né, com a característica do clube. E é claro que ali você vai vendo, às vezes, alguns jogadores com um processo de evolução para chegar à seleção. Né? Só que, vamos supor, no período que eu passei na seleção, uma das coisas que nós fazíamos muito era o feedback com os clubes. Então, antes de uma convocação, eu fazia um questionamento, como é que estava na questão contratual, se já tinham renovado ou não tinha, se está tendo problema. Se tinha problema disciplinar, porque é uma coisa que pesa, né? Porque daí, vamos lá, vamos me colocar como clube. Daqui a pouco eu vou levar pro clube, eu vou levar para a seleção um jogador que está tendo problema disciplinar no clube, que daí aquele atleta, ele desmorona o clube. Porque daí o treinador, daí aquele atleta está treinando, querendo chegar a algum lugar, daqui a pouco ele assim, mas aquele jogador é indisciplinado e vai para a seleção, então por que eu tenho que seguir as regras? Então, umas coisas que nós fazíamos muito, nós deixamos de convocar alguns jogadores por questões disciplinares na época. Então, esse feedback é importante também, eu vejo muito importante para o clube e para a seleção. Porque quem abastece a seleção é o clube. Né? E o feedback que nós dávamos também para os clubes pós-seleção. Então, o atleta voltava da seleção, nós entregávamos relatório para os clubes da semana do atleta com a seleção. Porque também o atleta às vezes fala, não foi bem, deles, porque tem panelinha, porque lá o fulano é ligado ao treinador, é ligado ao empresário tal, é ligado a não sei quem, que o cara é amigo dele. Tem tudo isso. Isso, né? Então você já entregava o relatório e muitos clubes pediam assim para mim, Damiani, posso usar esse relatório com a família e com o empresário? Assim, pode, só não dá para eles, mas apresenta, lê o que a seleção mandou. Daí, e nós ajudamos muitos clubes com isso também. Né? Ô Damiani, na minha época de São Paulo, né, eu recebia muito isso, me ligava o pessoal da CBF para saber como que era o comportamento do tal jogador, como que ele era, se ele jogava numa outra, fazia não só aquela função, como fazia outra. Então, eu recebia muito,
muita é, os caras me ligando para saber, né, para ver como que o jogador se comportava no clube, para ver se poderia ir para a seleção. E teve alguns que você tem que falar a verdade, né? Porque depois vai chegar lá na seleção e você Claro. não é o que você falou, né? Você passa por mentiroso. Então a gente falava, teve alguns que foram e alguns que também por causa do comportamento acabaram ficando. Isso. Por isso que eu falei no início, né? Você tem que ser sincero, né, Milton? No futebol nós temos que ser sinceros, porque se tu leva lá, tu fala, não, o cara é gente, não, o menino, o atleta é bom, o atleta não tem disciplinar, não queria. Chega lá, ele faz um monte de coisa, o cara, pô, Milton, falei pra ti, o cara, pois é, mas eu devia ter falado pra ti, mas eu não quis falar, eu achei que. Não é, nós temos que tratar desse jeito e. Porque na seleção. Na verdade, muitos atletas chegam na seleção, eles mudam um pouco o comportamento, porque eles sabem que se eles aprontarem ali, o retorno deles serem chamados novamente é difícil. Né? É difícil. Né? Mas tem algumas coisas que o atleta é acostumado no clube de fazer alguma coisa, chegar lá na seleção, ele tinha uns horários para ser cumprido, que daqui a pouco eles não estavam acostumados, mas você vai enquadrando, né? E aí você fala, olha, chegar aqui já foi difícil. Se manter é pior ainda. Então tem que ter os cuidados. E hoje rede social complica jogador. Tem várias coisas. Então você tem que mostrar para o atleta também que a rede social, ela às vezes atrapalha mais que ajuda. Né? Coisa que antigamente nós não tínhamos isso. Hoje a rede social é... E você às vezes controlar um atleta que ele quer tirar uma foto lá no CT, ele quer tirar uma foto lá na granja, ele quer tirar uma foto com a agasalho do Brasil e às vezes você tem que explicar para ele, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Não é fácil. Damiani, vem cá, você que já trabalhou aqui no Brasil de norte a sul, né? Desde aí do Inter, no sul, até lá no Nordeste, lá, né? CRB e Vitória. Um menino que não deu certo no sul, ele pode dar certo no Nordeste e vice-versa? Pode, apesar que nós temos uma questão aí, dependendo da idade, né? Um atleta mais novo, acho que do Nordeste, quando ele vem para o Sul, há um impacto muito grande. Aí o Mil trabalhou lá no esporte, Recife, um calor, 35 graus todos os dias, um tipo de comida, um tipo de situação, ele vem para o sul com uma temperatura de 5, 6 graus, né? Uma comida diferente, longe de casa. Então você tem que ter, às vezes, esse cuidado com o atleta. E saber, né, dele, e dar, às vezes, um tempo um pouco mais. Eu já tive jogadores no Atlético Paranaense, que eu trouxe um menino de Maceió. O menino no terceiro dia chorava, dizendo que queria ir embora, com frio, dizendo que não aguentava o frio, saudade da comida da mãe, saudades da mãe. Nós liberamos o atleta em potencial, nós liberamos o menino para voltar. Né? Então, só que, dependendo da idade, né, Tadeu, tem um pouco mais de dificuldade. Né? Eu, principalmente, do Nordeste para o Sul. De lá para cá. De lá para cá. De lá para cá eu acho que é mais difícil, entendeu? Daqui para lá tem um pouco mais de... não sei se é questão do clima, não sei o que é. Daqui a pouco também vai para a cidade que é litorânea, então isso também te ajuda. Mas de lá para cá, às vezes é complicado. Assim, essa questão da alimentação, principalmente também o frio e a alimentação. Isso é difícil. Às vezes o profissional mesmo o jogador tem essa dificuldade. Eu peguei no São Paulo, eu não ia falar o nome, mas o jogador chegou em São Paulo e ele queria só comer açaí. Era feijão e açaí. E os jogadores ficavam vendo, e ele ali não acostumava, frio. É que a gente sempre estava em cima dele, conversando com ele, falando. E aí ele foi se adaptando e acabou ficando. Mas no começo ele queria ir embora. Sim, porque... família, Por isso eu falo assim, ó, é uma coisa que eu carrego muito comigo. O atleta, ele pode ser um bom atleta, né? Mas se ele não estiver bem com a cabeça dele no lugar, é que nem qualquer um de nós, né? Você pode estar trabalhando num grande clube, mas tu não te sente bem.
Daqui a pouco tem alguma coisa que não te faz que tu desenvolva melhor. Né? Então o atleta é a mesma coisa. Às vezes ele está numa situação que ele. E às vezes ele sai de um clube menor e vai para um clube grande, que ele tem uma estrutura lá que ele olha e fica até apavorado. Né? E aí daqui a pouco ele está acostumado a comer açaí com feijão. Chega ali, ele vai pro. Não tem açaí, não tem açaí, e aí ele começa, como? Como que não tem açaí? Mas. Né? É o jogador brasileiro quando vai para fora. Né? Não tem arroz e feijão. Não é? Não tem arroz e feijão. Quando ele começa a ter um patamar melhor, ele começa a levar, estocar arroz e feijão. Mas no primeiro momento não tem arroz e feijão. Quando você sai com clube ou com seleção para jogar em alguns lugares que você tem que comer a comida que estão te oferecendo, né? É difícil. Né? O jogador olha, mas não tem feijão, mas não tem arroz, mas só isso, né? Você vai para a Itália, aquele primeiro prato e o segundo prato. Não tem a variedade, o cara vai lá e repete, enche o prato de arroz e feijão. Não, então os jogadores olham assim. Eu falei isso num torneio que nós fomos com o Figueirense em 2008, na Suíça, e os jogadores, eles batiam o desespero, que eles queriam a comida, era primeiro prato, segundo prato, e eles queriam mais. E não é, a cultura do país não é essa, né? E não é obrigado a comer os dois pratos também, né, Danilo? Mas é que lá assim, é uma proteína né, sempre equilibrado. E nós estamos acostumados com aquela variedade num refeitório. Né? Mesmo num clube de porte médio e pequeno, existe uma variedade no refeitório. Ou é arroz, feijão, ou um frango, ou uma carne, ou um peixe. O básico tem um macarrão, uma salada. Né? E aí ele chega lá, proteína com carboidrato. Mano, só isso. E aí o cara olha aquela porção de macarrão que ele olha, só isso. Mas aqui, então, aqui mesmo no profissional, os caras, né, você vai, tem um monte de comida, de outros tipos de comida diferentes, né? Mas o jogador ele quer ir no arroz, feijão, um bife a cavalo, um bife com ou um ovo. E aí ele vai, ele tá feliz e come e vai embora. Não adianta. E sobrava tanta comida, outras comidas melhores, né? Mas eles querem ir no que já estão acostumados. É por isso que quando sai, sempre tem dificuldade, né, Danilo? Até porque, às vezes, na formação dele, da infância dele, da pré-adolescência, ele foi criado a comer arroz, feijão e carne, arroz, feijão e frango. E aí, quando você coloca outras coisas, ele não está acostumado. Né? Ele vai primeiro no arroz e feijão. Isso é... Se não tiver, o jogador já começa a ficar desesperado. Damiano, como que ficará as categorias de base do Sub-20 agora, nesse ano aí? Você que está aí, você acha que vai terminar? Vai ter ainda? O que você acha que vai acontecer? Bem, eu acho que vai acontecer. Até hoje, nós tivemos uma reunião com a Federação Gaúcha, né? Já traçando algumas coisas, algumas ideias. É claro que tudo vai depender, né, do andamento, do controle da pandemia. Nós vamos estar sempre presos às autoridades, né? Nós não podemos fazer nada diferente. A categoria sub-20 ela pode ser uma categoria que se pensa numa volta gradativa, porque é a que vai alimentar o profissional. Vamos colocar em setembro Campeonato Brasileiro, se tudo ocorrer normalmente, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Boa. Jogando domingo, quarta e domingo. Né? Como é que você vai... Qual é o time que vai ter um plantel para aguentar jogar domingo, quarta domingo com viagem? Daqui a pouco é um jogo da Libertadores que é importante. Então ele tem um jogo no domingo do Brasileiro, mais quarta é um jogo da Libertadores. Ele vai ter que poupar o time no domingo, uma parte do time, né? Porque ele já tem que viajar na segunda-feira para um outro país. Então você tem que ter alguém alimentando. Então eu diria que a Sub-20, sim. A CBF até agora, ela permanece dizendo que o calendário das categorias de base seguirão normalmente a partir do momento que tiver as coisas já mais normalizadas, né? Então nós estamos esperando essas definições aí do mercado,
né, definições aí das autoridades, e nos redescobrindo uma forma de fazer o futebol nesse momento. Então, acho que você está se readequando nesses 70 dias que completo hoje, desde a nossa parada, nós estamos nos readequando uma forma de jogar, de trabalhar, né? Essas plataformas aí hoje, né, não vou dar nome, mas de várias que você faz teleconferência com todos os atletas, que você consegue colocar os pais dos atletas numa reunião, enfim, você consegue, né, nesse período fazer algumas coisas que daqui a pouco, se nós não tivéssemos na pandemia, nós não estaríamos fazendo. Não é verdade. Né? Na correria do dia a dia nós não estaríamos fazendo. Você acha que os jogadores de ano 2000 serão prejudicados com essa parada, com essa perda desse ano, mais ou menos? Vai refletir alguma coisa, você acha? Tadeu, tem duas situações aí. Eu acho o seguinte, isso eu venho conversando nas reuniões do movimento aí de base, nós temos colocado muito que após, se Deus quiser, com o término da pandemia, ou que pelo menos as coisas caminhando para um controle, né, que eu acho que vem um novo futebol aí vem um novo mundo de algumas coisas, nós já estamos tendo posturas diferentes que nós tínhamos há 70 dias atrás. Eu acho que nós vamos ter que sentar com a CBF e ver para o ano que vem uma prorrogação de 2000. Então, ser um sub-21, um sub-18, um sub-16, porque essas categorias vão sofrer. E eu vejo, mais do que a 20, eu vejo a categoria 05, a sub-15. E eu explico por quê, Tadeu. Porque com 14 anos, ele está em processo ainda de formação no clube, está entrando no clube, está começando a participar. Não existe competição oficial sub-14, são torneios que participam. Então você participa de alguns torneios. O Internacional ano passado teve a sorte de participar de 3 torneios muito bons. Um no final do ano na Argentina, que envolveu o River Plate, Boca Juniors, Colo-Colo, Universidade do Chile, Grêmio Internacional. Então, foi uma mini Libertadores, né? Mas não tem uma competição treinar, competir. Eles entraram esse ano, que seria o primeiro ano de competição, de um torneio, de uma competição estadual e torneios como Copa Nike, outros torneios que teriam. Não teve nada até agora. Os meninos treinaram 15 dias, 17 dias. Né? E se o ano que vem não houver uma mudança de calendário, é um ano que eles não jogam de novo, que eles vão ser sub-16. Então a categoria 04 é que vai estar jogando e a 03 e a 05 não. Ou seja, elas vão ficar 3 anos sem jogar e a treinabilidade baixa. Né? Então daqui a 5 anos, 6 anos, nós vamos ter o gap, o desvio de condições técnicas desses atletas. Né? A 00 já tem volume, já vem treinando, já vem... O que pode prejudicar a 00, se não houver uma mudança, é que o profissional não vai vê-lo. O profissional vai vê-lo. Mas daqui a pouco tu vai poder conseguir com esse menino 00 emprestá-lo para jogar num time de uma segunda divisão, de um time da Série C, né, da Série B, da Série C, entendeu? Daqui a pouco tu vai conseguir ajudar alguns clubes pela necessidade financeira de colocar esses meninos. Mas o brabo são desses meninos menores. Primeiro, como está a cabeça desse atleta hoje, um atleta de 15 anos, e assim, meu Deus, como é que vai ser meu futuro? Será que eu vou ser jogador? Será que eu vou ser, se eu parar, será que eu vou ser jogador ou não vou ser jogador? Será que eu vou virar ou não vou virar? Pô, eu acabei de chegar no Internacional, eu estou 4 meses no Internacional, senão 5 meses. Agora que eu ia começar a fazer o meu futebol, me apresentar, e aí? Então, imagina, né? Que é um processo que nós estamos fazendo agora aí nessa pandemia, muito usando o nosso departamento de psicologia, e está principalmente com as menores, contato com os pais e com os meninos, trabalhando o mental.
Porque deve estar passando muita coisa na cabeça desses meninos. É verdade. Joguei pouco, treinei pouco, e aí? Um ano que seria de evolução dele, de conhecimento, tá Perdi. parado. Né? Ô, Damiano, tem uma perguntinha aqui para você, a Jaqueline Jarros. Ela está perguntando para você, se é melhor começar num time menor ou começar num time grande já? Pô, que pergunta difícil de responder, hein? Ô, Jaqueline, podia fazer uma pergunta mais. Milton, se eu estiver trabalhando num clube menor, eu vou dizer que melhor é começar num clube melhor. Se eu estou trabalhando num clube maior, eu vou. Não, agora, né, Não, brincando, assim, agora falando. acho que assim, a pergunta dela pode ter sido no sentido também de aonde é mais fácil o seu filho ser observado? É jogando um time pequeno para chamar a atenção do grande ou não? Só tentar chegar no grande. Não entendi, eu só fiz brincadeira. Por isso é que eu fiz essa brincadeira, né? Porque essa pergunta ela é difícil, né? Eu sou gestor hoje internacional, né? Mas o clube maior, você está sempre observando mais jogadores, né? E às vezes a competitividade ele fica maior, né? Então o grau às vezes do atleta ali dentro do clube ele é mais cobrado do que num clube de um porte médio, um porte menor, né? Só que às vezes você num clube maior você dá mais condições de trabalho do que num clube de porte pequeno, né? Então você tem que ter sempre essa questão de como você vai trabalhar isso aí, né? É claro que se eu sou gestor de um time menor, eu vou tentar convencer a família e mostrar que aquilo ali ele é melhor, que ele pode chegar lá num clube maior. Só que o clube maior hoje ele te oferece melhores condições, né, de desenvolver, de tu criar, de tu crescer, né? Só que a competição maior, interna, né? a concorrência é maior. Ele sabe que a qualquer momento pode aparecer um melhor que ele, e aí você tem que entrar, e aí não é que apareça melhor, mas você tem que colocar o equilíbrio entre eles. Aí você tem que colocar na balança. Daqui a pouco eu tenho um atleta no Internacional, o filho da Jaqueline é um menino que está no Internacional há um ano, nós já conhecemos ele, já sabemos como é que é o poder dele de evolução, como que ele está evoluindo. Aí chega um menino lá de um clube, de uma série C, vamos colocar aí numa série C. Aí assim, só que ele é mais velho do que o filho da Jaqueline, ele é mais maturado que o filho da Jaqueline. Não vai ficar, né? Eu vou continuar com o filho da Jaqueline. Agora, se o processo for inverso, nós vamos analisar. Opa, esse menino aqui vem num clube menor, maturação baixa, segundo semestre de nascimento, treina 3 vezes por semana no clube, o outro treina aqui, já está com a gente um ano e meio, o processo dele não está tão evoluindo, você vai ter essa definição. Né? Mas os dois, ele começando, é importante ele ter esse começo, né? Ele ter essa condição de apresentar o futebol dele ou no clube de porte pequeno, médio e grande. Boa. Damiani, a resenha estava tão boa que ela passou rápido. Já estamos chegando na hora de live, já está quase acabando aqui. Queria estar te agradecendo aí pelo carinho, por ter atendido a gente aí, por ter sido esse parceiro aí que você é com a gente. Parabéns pelos títulos, parabéns pela Copa São Paulo esse ano, pelo Ouro Olímpico também. Né? Você é uma pessoa que a gente tem carinho aqui em casa, você sempre tem portas abertas aqui com a gente. Obrigado por ter recebido a gente aí com a família do Segredo dos Jogadores. Damiano, obrigado aí por tudo, pela sua explanação, pô, né? Muito bacana, né? É bom para mostrar para o pessoal, né, que acompanha a página nossa, é mais para a gente estar orientando os pais desses meninos, né? Para a gente orientar melhor, ter um começo melhor, né? Do que nós tivemos, porque eu mesmo peguei um ônibus, fui fazer uma peneira e cheguei lá, fiz a peneira e agora já tem como faz para pegar uma peneira, como que lida. Então a gente procura orientar, né? É mais nesse intuito. Eu só tenho que agradecer, estou sempre à disposição, né? Falar sobre base é uma coisa que eu gosto, né?
Então, estou sempre, já falei isso pro Tadeu, né? Quando até ele conversou comigo do projeto de vocês, disse, não, estou à disposição, me coloco à disposição de outras, se vocês quiserem, nós falamos sempre outros assuntos. Eu acho legal, Milton, né? Dar parabéns para passar essas informações para os pais, que é fundamental, né? E eu dou um toque aqui para os pais, deixem o sonho ser do filho de vocês, e não o sonho de vocês. É verdade. Deixem o sonho ser do filho. Né? Porque se você podar esse sonho, às vezes ser o teu sonho e não do filho, ele vai estar fazendo pelos pais e não por ele. Deixa ele vivenciar, deixa ele ter. Eu coloco, vou falar por minha experiência, por onde eu passei, quem vai conquistar um espaço no clube, no time, é o atleta. Não é porque que ele é empresariado por A, por B, por C. Falo por mim, pela minha profissão, pelo meu tempo. Quem sempre vai chegar ao topo é pela condição técnica, evolução dele, física, técnica, mental, comportamental, educacional. Então, não vem às vezes assim, tu deve ver muito assim, mas ali, porque ali só vai com o empresário, porque lá só joga. Não é isso, é questão técnica. Eu não consigo ver um clube deixar um bom jogador no banco ou não jogar por uma questão porque lá está um empresário. Isso não entra na minha cabeça. É o meu trabalho, eu estou colocando em risco o meu trabalho de mostrar um jogador em potencial. Né? Tu acha que eu não falo assim, Roberto Firmino, Gabriel Jesus, trabalharam comigo, começaram com... Né? Eu fiz o primeiro contrato do Gabriel Jesus, eu fiz o primeiro contrato do Roberto Firmino no Figueirense. E hoje onde é que os atletas estão? Né? Será que eu teria escondido? Se nós fizéssemos isso, eles não tinham empresário. Quando nós temos o primeiro contrato. Exato. Então, e aí? Então eu não vejo, né? Mas eu sempre... É bom sempre lembrar os pais, deixe os atletas, deixe os filhos viverem o sonho deles. É verdade. Tá? Obrigadão, Damiani. Obrigado, Damiani. Eu que agradeço. Um abraço. Aí, né? Tamo junto aí. Valeu, Damiani. Obrigado, um abraço. Abraço. Tchau, tchau. Pessoal, só para lembrar, as inscrições estão abertas da semana O Familiar de Atleta, tá? Será do dia 8 a 12 de julho, tá? Para se inscrever, é só acessar o link da bio, tá? Aguardo vocês lá. Forte abraço, obrigado pela audiência aí. Pessoal, boa noite. Boa noite, um abraço a todos. Obrigado por participarem.